limpa, põe um adubo na terra, joga água e tem hora que o fruto vai aparecer. E graças a Deus que nós temos visto o fruto dessa igreja, não só vocês, mas daqui tem saído outras igrejas, tem saído outros pastores. Nós louvamos a Deus por esses 32 anos, que são 32 anos frutíferos para a glória do Senhor. Obrigado também aos irmãos que oraram por nós nesse período difícil. Tivemos aí no mês de junho ou julho, mais final de junho, a descoberta de um câncer no intestino. Não esperava isso, como ninguém espera. Estava bem demais, né? Talvez num dos melhores momentos da minha vida. E fui surpreendido por isso. Câncer grande já, com mais de 50%, tomando conta no intestino. E fomos para cima, né? Pedi para Deus: Senhor, se eu tiver que curar, o Senhor põe a mão e cura. Eu não tenho tempo para esperar mais não. E como não houve uma cura sobrenatural, fui direto para um médico, um cirurgião indicado, e ali foi extraído, tirado o tumor, né, para a glória de Deus. Hoje eu não tenho mais tumor, meu corpo está limpo, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero louvar o Senhor por isso, pela oração de vocês. Sei que foram muitos irmãos até que não são da Peniel, mandavam mensagem, pastores de outros ministérios, né? E glória a Deus por isso. Passamos por um período de quimioterapia, que foi um período muito difícil, né? Eu achava que eu era muito forte, e eu vi como eu sou fraco nesse momento, né? Mas Deus preparou, além da oração de vocês, todo um processo. Minha esposa que se transformou numa cuidadora, né? E ela disse: agora eu sou só cuidadora, não só esposa, não só pastora, mas sou cuidadora. E aí ela dominou a minha vida, né? Até o meu cartão ela pegou. Você não precisa de cartão? Para que você quer cartão? Não precisa, né? E tirou a chave do carro, tirou o cartão, né? E aí tudo que eu ia fazer, ia na igreja, ia dar uma palavra: ó, você só tem 20 minutos para falar lá. Mas imagine, eu falo mais. Não só vai falar 20 minutos, né? Agora que eu estou conseguindo um pouco da liberdade, mas tá difícil, né? Porque eu acho que ela gostou de mandar, né? E tá difícil para me libertar. Ore por mim, né? Estou brincando, irmãos. Alegria, né? Novamente também ao prefeito por estar aqui. Prazer em revê-lo depois de muito tempo. Que Deus abençoe. Você faça um mandato maravilhoso aqui, que esse povo aqui do Guarujá merece e precisa de homens sérios que ajudem a transformar cada vez mais essa cidade. Que Deus te abençoe, viu, prefeito? Conte com as nossas orações. Irmãos, eu quero começar a falar, porque senão o pregador fala demais e vai ficando tarde, então também não quero ser cansativo a vocês. Quero convidar vocês a abrir a palavra no livro de Reis, 1 Reis 18, 26. O texto é um pouquinho longo, mas é um pouco da história. 1 Reis 18, a partir do verso 26, diz: então pegaram o novilho que lhe foi dado e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Grite mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a se ferir com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Porém ao meio-dia, e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se de Elias. Elias reparou o altar do Senhor, que estava rachado. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho,
em pedaços, pôs sobre a lenha. E então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou eles, e o fizeram pela 3ª vez. A água corria no altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, irmãos. Quero que você louve ao Senhor com as tuas palmas pela palavra do Senhor que foi lida nesse lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema é: não há milagres com o altar rachado. Não há milagres com o altar rachado. Aqui é onde nós começamos a ler. O povo está há mais ou menos 3 anos e meio que não chove em Israel. Irmãos, uma terra ficar sem 3 anos e meio sem chuva, ela fica miserável, ela fica pobre. Não tem comida, não tem água para o povo beber, não tem água para os animais beber, não tem água para as hortaliças, para as plantas. Enfim, era o que estava vivendo o povo de Deus nesse período que nós estamos lendo. Período que reinava Acabe, rei de Israel, que resolveu casar com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher é apontada como uma das piores mulheres que já viveu nos tempos bíblicos. Israel foi se desviando da presença de Deus, porque Jezabel influenciou. Quando ela vem para Israel, ela não vem sozinha, ela vem com toda uma bagagem. Ela era assírio, era fenícia, adorava Baal, era adoradora, sacerdotisa de Baal. E ela trouxe mais 450 profetas para influenciar Israel e ao mesmo tempo poderem cultuarem também Baal dentro das linhas de Israel. Isso trouxe, com o passar do tempo, um desagrado muito grande ao coração de Deus. E a Bíblia diz que os céus cerraram e não veio uma chuva sobre a face da terra. Veio miséria, veio a dor, veio pobreza. E cada dia Jezabel imprimia um ritmo contra o Senhor e contra os seus profetas. Muitos profetas foram perseguidos, muitos profetas foram mortos. E Elias mesmo teve que se esconder várias vezes, porque ela o queria matar, tinha ordem de matar a todos os profetas de Deus. Levantaram um templo a Baal. Israel, parte de Israel, começou a cultuar a Baal. Imagine para Deus, que sempre foi o único Deus de Israel, como ele encarava, como ele via o povo o deixando, se desviando, se afastando. E com isso Israel então perdeu a sua prosperidade, perdeu o seu crescimento, e havia muita miséria no meio do povo. Eu queria então começar perguntando, nós falamos sobre altar, porque o Elias desce, ele aparece, e ele vai diante dos profetas e faz um desafio. Ele disse: olha, vocês estão aí diante do povo erguendo um templo, estão influenciando o povo a seguir Baal. Então, se Baal é um Deus de verdade, que ele responda. E vamos para um desafio. E ali foi feito um desafio do Deus verdadeiro, que pudesse derramar fogo do céu, fazer cair fogo do céu e consumir o altar. E durante meio-dia foi dado essa oportunidade aos profetas de Baal, que construíram o altar, puseram ali bezerros, fizeram ali um altar e pediam durante muitas horas para que Baal respondesse. E houve um tempo que o Elias começou a zombar, a dizer: olha, vocês estão há muito tempo aí,
nada acontece. Acho que é melhor vocês gritarem mais alto. E diz que eles se feriam, eles dançavam, eles entravam em transe, porém nada acontecia até que terminou o tempo do desafio dos baaletas. E aí então Elias disse: agora é a nossa vez, agora nós vamos clamar ao Deus de Israel para que ele manifeste fogo sobre o altar. E a primeira coisa que Elias faz é mexer no altar que estava quebrado. Ele vai lá e ele conserta o altar que está quebrado. O que é o altar? O que é o altar? Naqueles dias o altar era algo físico, construído com pedras, alvenaria, cada um tinha um desenho diferente, aonde se sacrificava. Então o altar é lugar de adoração, é lugar de sacrifício. Mas eu não estou falando e não quero falar nessa noite de um altar físico, que muitas pessoas chamam isso aqui de altar, não há problema. Mas eu não quero falar desse altar aqui. Eu quero falar do altar que fica no nosso coração, o altar que fica dentro da nossa vida, o altar onde nós sacrificamos a Deus a nossa vida, o altar aonde nós adoramos ao Senhor, prestamos adoração a Ele, prestamos sacrifício, prestamos culto a Ele, o lugar onde Deus se manifesta através do seu Santo Espírito no altar que está dentro da nossa vida. E o que faz rachar esse altar? Lembrando que eu não estou falando do altar físico mais de Elias, nem desse altar aqui, mas estou falando do altar do nosso coração. O que faz rachar esse altar? Porque o altar estava rachado. E Elias, a primeira coisa que fez foi consertar aquele altar. Então, se o altar do nosso coração está rachado, o que nós precisamos fazer? O que é que leva a esse altar a ser rachado? E eu enumerei algumas coisas bem rápidas para mencionar a vocês. Primeiro, a quebra da unidade. Foi mostrado aqui nas fotos a unidade da igreja está junto. Igreja, vocês são uma força poderosa quando vocês estão unidos. Além de terem a bênção de Deus, o poder de Deus, vocês podem fazer coisas que vocês não imaginam que podem fazer. Uma igreja unida, ela é poderosa. Mas quando o altar está quebrado e ela está desunida, ela perde a força. Porque surgem as brigas, as contendas, a ingratidão, a invejas, fofoca, falta de perdão, mentiras, malícia. O povo perde a bênção. Quem perde a bênção? É o povo. Porque Deus não vai se manifestar, nem vai trazer o seu milagre, fazer o seu milagre, diante do altar que está rachado. E a falta de unidade, a quebra de unidade, ela racha o altar. Ela machuca o altar. Então, precisamos sim consertar o altar que está no nosso coração. A igreja de Jesus, nos dias de hoje, não falo a igreja Peniel, mas falo a igreja geral, principalmente do Brasil, vamos mencionar o mundo nisso. Parte dela é uma igreja que está também rachada, que estão brigando. Basta você olhar na internet, aí todo dia tem matéria aí contra pastor, um acusando o outro, um falando do outro. O que é isso? Estão rachando o altar, estão dividindo o poder, estão tirando a força. BGE mostrou agora que já existe 3 estados no Brasil, que a maioria é evangélica, e que daqui a 4 anos e meio, a 5 anos, o Brasil por inteiro, a maioria vai ser evangélico. A gente fica feliz por saber que quanto a igreja está crescendo, como o pastor Jesus disse, é uma igreja em cada esquina. Porém, uma igreja rachada é uma igreja que não subsiste. Uma igreja rachada é uma igreja sem poder, é uma igreja sem força, é uma igreja que pode ter números, mas ela não consegue se impor, porque ela está dividida, o altar dela está dividido. A força da igreja não é o número, a força da igreja é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a boa mão de Deus sendo derramado sobre a igreja e salvando os pecadores para estarem com Jesus. Essa é a grande força da igreja. Não é somente a boa oratória de um pastor, um bom grupo de louvor, uma boa organização, tudo isso ajuda. Mas se o Espírito Santo não convencer, nada acontece, irmãos. Nada acontece, porque vocês são homens, são mulheres. Vocês têm seus pensamentos, vocês têm seus corações duros,
vocês têm seus corações rebeldes, vocês têm suas convicções de berço. E o que faz mudar isso é exatamente quando Deus entra no coração e transforma aquela vida. E abre a mente dela e mostra para ela: não, olha, eu te amo, eu quero fazer uma grande obra na tua vida. E aquela pessoa não estava vendo Jesus, ela estava cega. E ela vai enxergar o poder de Deus, vai enxergar a graça de Deus, vai se render ao Senhor, e Deus vai transformar a vida dela. Então esse poder se manifesta quando o altar está unido, quando o altar não está rachado. A Bíblia diz como é bom e agradável, vocês citaram aqui no pôster aqui, quando os irmãos convivem em união. Salmo 133, 1 diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu gosto demais desse texto. A gente não para pensar, mas está falando ali, está falando que quando os irmãos são unidos ou estão em união, o Senhor ordena a bênção. Repare, Deus dá ordem à bênção. O que é que as pessoas vêm fazer na igreja, além de adorar o Senhor? Elas vêm buscar uma bênção de Deus. E quando elas estão unidas no propósito, Deus dá ordem à bênção. Ou seja, esteja lá naquele lugar, esteja lá no meio daquele povo, esteja abençoando aquele povo, esteja tocando sobre aquele povo, esteja salvando, esteja perdoando os pecados, esteja curando, que eles saiam dali prósperos, sejam abençoados. A bênção de Deus está presente quando a igreja está em unidade. E aí o texto ainda diz: o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. As pessoas saem abençoadas e saem com a vida de Deus. Ainda em Reis, Elias disse: aproxime-se de mim. O profeta Elias disse: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias uniu o povo estava dividido. Um grupo era de Baal, outro grupo foi de Deus, do exército do Senhor. E um outro grupo não sabia para onde ia. Eles vão ficar no meio do caminho. Se a gente falar que vai cultuar Deus, a gente corre o risco de ser perseguido, ser morto, ser preso, perder os bens. Então ficar quieto. E o outro grupo, para agradar a rainha e também ao mesmo tempo incentivado pelo novo governo dela, se tornaram baalitas. Então o povo estava desunido. Primeira coisa que Elias faz, o que é? Chamar o povo: chegai-vos a mim. Estavam cada um no lado. A turma daqui, a turma do Baal, a turma do Deus Jeová, a turma de desviados que não acreditavam em ninguém, a turma dos ateus, está tudo. Elias, o que ele chama? Venham até mim, cheguem a mim. Quero falar mais perto para vocês. Chegue pertinho do outro. Chegue pertinho do outro, como a gente fala, dá a mão, abraça, ora. Ele uniu o povo. Isso fez com que o altar começasse a ser curado. Segunda coisa que racha o altar, não vou falar muito: murmuração. Murmuração. No meio do deserto, Deus enviou serpentes para picar o povo dele. Por quê? Porque estavam murmurando demais. Gente, repare, Deus tirou o povo de Deus 400 anos de cativeiro do Egito. Egito era o maior poder bélico na época, o maior poder de ciência, o maior poder de inteligência, de cultura. Não havia um país maior do que o Egito na época. E Deus tirou 400 anos de cativeiro sem usar uma arma. Sem levantar, até porque o povo de Deus não sabia lutar. Era escravo, não sabia lutar, não tinha armas. Tirou pela porta da frente. Os egípcios deram toneladas e toneladas de ouro para o povo sair. Vai embora, leva o ouro, vai embora, leva o ouro. Vocês, eu não quero mais vocês aqui, vão embora. Tiveram que encarar o Mar Vermelho. Os egípcios voltaram atrás dos guerreiros para se vingar. Passaram o Mar Vermelho a pés enxuto. Depois do outro lado tinham fome, não tinham o que comer, deserto, acabou a comida. Deus dava o maná para eles, todo dia caía o maná do céu, gente. Que coisa maravilhosa. Você não precisava ir na padaria para comprar pão, nem pagar R$1 e R$1 e pouquinho, ou R$2 pelo um pãozinho. Estava na porta da sua casa, com bolos, com gosto de bolo de mel. Depois reclamaram: não, mas só pão, nós precisamos de uma proteína. Aí veio as carnes, de graça.
Não era picanha de R$13 não, irmãos, era de graça, que voava ali, que jogava as redes lá, e eles faziam churrasco todo dia com pão. Depois tiveram sede, está acabando a água. O Moisés toca na rocha, abre e aí vem água da rocha, que coisa gostosa. Hoje todo mundo procura água da rocha, não é verdade? Eu vou muito na cidade lá de Águas de Lindóia, lá é o maior reduto do Brasil, em Águas de Lindóia, né? E faço questão de, na hora que está acabando, pegar um garrafãozinho, encher lá numa bica lá, né? E tomar aquela água gostosa, mineral. O povo de Deus tinha, todo dia. Mas mesmo assim murmuravam. Mesmo assim falavam mal de Moisés, da sua liderança, de todos. Depois veio a rebeldia, isso racha o altar. Rebeldia no coração de todos, irmãos. Todo ser humano é rebelde de alguma maneira. O que aplaca a rebeldia é o poder de Deus, é a palavra de Deus, ela que nos une, ela que nos cura, ela que afasta a rebeldia do nosso coração. Senão ela vem, não tem jeito, desde criança. O pai fala para a criancinha pequenininha, né? Dá uma balinha pro amiguinho. Tu acha que ela dá? Dá nada, ela fecha a mão e não dá. O pai dá um brinquedinho pro amiguinho, ele também não dá. Então a criança em si, ela já cresce também com a rebeldia. O adulto é rebelde. É a palavra que limpa, é a palavra que cura. Aí vem a idolatria também, rachando o altar. Porque a idolatria, irmãos, não é só prestar adoração a uma imagem que está esculpida de madeira de pedra. Idolatria é tudo aquilo que está na frente de Deus. Se você põe um filho na frente de Deus, pode ser idolatria. Se você põe os seus recursos financeiros na frente de Deus, isso é idolatria. Se você põe a tua mulher, o teu marido na frente de Deus, isso é idolatria. Então tudo que vem na frente de Deus pode se tornar idolatria. Isso racha o altar. E eu queria rapidamente ver com vocês atitudes que atraem o fogo e a presença de Deus. Porque ali a questão era o fogo. O desafio foi o fogo tem que cair. O fogo tem que queimar. Mas para o fogo cair, para o milagre acontecer, tem que arrumar o altar, tem que unir o povo, tem que tirar a rebeldia, tem que consertar o que está quebrado. E algumas coisas aqui, algumas atitudes acontecem nesse texto que nós vemos. Primeiro, o conserto do altar, já falamos sobre isso. Ele vai tirar as rachaduras, ele vai organizar o altar ali, que está rachado, que não dá para pôr fogo, que não está organizado. Isso significa arrependimento, quebrantamento, mudança de vida. Não existe milagres onde não tem arrependimento. Não existe ação de Deus e presença de Deus sem quebrantamento, sem mudança de vida. É Deus que muda a nossa vida, mas nós precisamos nos arrepender e querer isso. Elias chama todo o povo para um concerto. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. Ele está ali unindo, ele está ali curando, ele está ali pondo em ordem aquilo que Deus vai fazer. Segundo, limpeza do altar. O altar tem que ser limpo. Sujeira, o fogo não pega. Muita cinza, um fogo não pega. Quando você faz um churrasquinho, você que entende um pouquinho, você vai lá e joga a cinza velha. Tem que tirar as cinzas do passado. Só que tem muita gente vivendo só do passado, contando histórias só do passado. É bom contar as histórias do passado. Nós precisamos ouvir as histórias do passado. Mas você não pode viver só do passado. O teu Deus também é o Deus do presente. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje e de será eternamente. Ou seja, o Deus é o Deus do presente, de hoje. É de amanhã também. Então Elias precisou tirar as cinzas do passado. A Bíblia diz em Isaías 43:18: esqueçam-se o que se foi, não vivam no passado. Se tem gente vivendo no passado aqui, meu irmão, nessa noite Deus está falando contigo também. Descarta isso, fica como uma experiência. Você tem que viver o hoje de Deus. Você tem que viver as experiências novas de Deus. Deus tem coisas novas, mas muitas vezes não realiza porque nós estamos vivendo do passado. Ninguém quer passar o que eu passei, eu tenho certeza disso. E também não quero que ninguém passe. Mas tem coisas boas para se tirar.
Porque eu ali no vale da sombra da morte, não sabia se ia voltar, se ia ficar, o que tinha. O cirurgião ainda falou, olha, só por isso aí, não dá para avaliar, nós vamos fazer uma tomografia para ver se esse câncer se espalhou. Ele está há 8 anos aproximadamente dentro de você. Ele cresceu muito. A chance de ele ter se espalhado nos teus órgãos é grande. E assim como você não sentiu nada no intestino, talvez pode não estar sentindo em outros órgãos. Olha que você escuta do cirurgião, né? Eu falei para ele, doutor, minha fé está firme em Deus. A vida que eu vivo não é minha, a vida que eu vivo é de Deus. Eu estou aqui para servir o Senhor. Se chegou a hora, Deus vai me levar. Se não chegou, eu vou servir o Senhor. E glória a Deus, irmãos, quando fizeram todos os exames até o final, não havia mais nada, só havia aquele câncer ali que foi retirado. Claro que eu louvei ao Senhor, mas eu saí dali com uma lição e com uma missão. Espera aí, se Deus me permitiu viver mais um pouco nessa terra, é porque Ele quer que eu faça alguma coisa a mais. Ele está me acordando, me despertando. Talvez eu estou acomodado no meio desse trabalho todo que existe, porque tem muito trabalho. Cuidar de 84 igrejas não é fácil. Mais de 200 e poucos pastores, mais de 1000 e poucos líderes. Mas talvez eu estou um pouco acomodado. E Deus quer algo novo na minha vida. A igreja a qual eu pastoreei, irmãos, pastoreei 43 anos. Você sabe o que é isso? Eu entrei ali naquela igreja com 20 anos de idade. 20 anos de idade. E talvez pessoas esse processo para dizer, chega, eu amo vocês, vou estar aqui quando puder, vou pregar aqui quando quiser, mas agora meu trabalho vai ser outro. Agora eu vou viajar e trabalhar pelas igrejas de Deus, Brasil afora e mundo afora. Não é fácil, mas diante da situação eu fui convencido que eu precisava deixar o passado. Não podia viver só do passado. Que Deus tem coisas novas para mim no dia a dia. A Bíblia diz que as boas notícias fortalecem até os ossos, Provérbios 15:30. Quanta gente fraca, quanta gente doente, quanta gente com muitas enfermidades, porque estão precisando de boas notícias. E o Evangelho é uma boa notícia, ou seja, Jesus precisa ser uma boa notícia na tua vida. Quando você entrega a sua vida, teu coração a Jesus, Ele precisa ser boa notícia para você, a cada dia, a cada manhã. Porque a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs, aleluia. Glória a Deus. Eu gosto de acordar de manhã cedo e pensar nisso. Senhor, está amanhecendo o dia e as tuas misericórdias estão se renovando sobre a minha vida nesse dia. Dia de ontem se foi, é passado. Só me perdoe o que eu fiz de errado, mas eu sei que a tua misericórdia está caindo sobre a minha vida nesse dia. E glória a Deus por isso. Terceira, trazer a memória que somos povo de Deus. Precisamos sempre nos lembrar disso. Espera aí, eu sou servo de Deus. Quando aquele cirurgião falou aquilo para mim, eu fiquei parado. Ele disse, eu quero ver se quando você vê o resultado, se vai estar com a mesma fé que você está agora. Falou isso para mim. E eu falei, doutor, eu não sei qual é o resultado, mas eu não vou mudar a minha fé, porque eu estou falando da minha vida. E eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Então se chegou a hora, chegou. Se não chegou, eu vou avançar. Eu vou avançar. Medo como qualquer um tem, mas eu não estou morrendo de medo. Eu vou avançar para ficar livre disso se for necessário. O passado, irmãos, ele também pode se transformar num trampolim para o presente e para o futuro. Porque as suas experiências, muitas vezes negativas no passado, ou experiências que não foram boas no passado, ou que foram boas, elas podem te impulsionar para coisas novas, e saber que o teu Deus não está engessado, que o teu Deus não morreu, que o teu Deus tem olhos, que o teu Deus tem ouvidos, e que o teu Deus tem mãos para te salvar. Ou seja, Ele tem coisas novas para você a todos os dias e a todas as manhãs, aleluia. Diz que Elias mandou apanhar 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó.
a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. As pedras, irmãos, são para lembrar que temos uma identificação, que temos um nome, que temos uma origem, que somos filhos. Às vezes nós precisamos de símbolos para nos lembrar, fazer lembrarem que nós não estamos por um acaso vivendo aqui, que eu não nasci por acaso, que eu tenho uma missão, que cada um de nós tem uma missão, e que às vezes nós não estamos enxergando isso, ou que estamos fazendo a missão errada, ou que começamos a missão certa, mas no meio da caminhada nós perdemos a direção. Lamentações de Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ah, isso deu certo. Por que não pode dar certo hoje? Deus foi bom comigo lá atrás, há 20 anos. Por que não pode ser bom hoje? E eu me lembrei, irmãos, quantas vezes eu escapei da morte. É brincadeira. Eu tenho mais vida do que um gato. Escapei da morte de afogamento pelo menos umas 2, 3 vezes. De acidentes em carro, em alta velocidade na estrada, pelo menos umas 3 vezes. Uma Covid que estava iniciando, que ninguém sabia o que era, que eu fiquei dias com febre, tosse, passando mal, e venci ela. E agora esse câncer que veio, que também em nome de Jesus foi embora para a glória de Deus. Não sei quantas vidas eu tenho ainda, mas a minha cabeça está boa para passar por outra se precisar. Não quero não, mas se precisar, estamos aqui. Então traga a memória, porque você olha para trás: peraí, meu Deus me livrou disso, meu Deus me livrou daquilo, meu Deus me livrou disso, Deus colocou as mãos ali, Deus foi bom comigo aqui. Por que Deus não vai ser bom comigo aqui agora? Por que Deus não vai ser bom? Vai ser bom, em nome de Jesus Ele vai ser bom. E muitas vezes ali, no meio daquele sofrimento naquele hospital, eu chorava ali, de dor, de sofrimento, por estar fraco. E minha esposa chorava junto comigo, mas eu falava: nós vamos passar por isso aqui. E ela falava: tu não vai me deixar sozinho. Eu falei: não vou, eu vou passar por isso aqui. Eu vou passar, eu vou voltar a subir no púlpito, eu vou voltar a pregar para a glória do Senhor. Irmãos, sábado passado eu voltei a abrir a minha agenda para pregar fora em nome de Jesus. Preguei sábado, preguei esse sábado, hoje aqui, e aí vai a semana toda, né? Já não falta mais convite indo embora, para poder servir ao Senhor. Então as pedras são para voltar à origem do cristão. A pedra é fundamento. Pedra é fundamento. É para você saber a origem, que você é um servo de Deus, é um filho de Deus, que você não é qualquer um jogado aí não. Quando o homem te humilhar, quando a vida te humilhar, quando a circunstância te humilhar, se lembre: Deus, o Criador dos céus e da terra, o Salvador, esse não te humilhou, esse continua te amando. Olhe para Ele e creia na misericórdia dEle, porque há os dias de humilhação, mas também há os dias de exaltação, e o dia da exaltação chegará na tua vida, para a glória de Deus. Fizeram um culto debaixo de sacrifício. Com as pedras construíram o altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta da qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. É o sustento deles. Lembre-se, eles estavam pobres, não tinham comida, não tinham alimento, e eles estavam jogando sementes ali, naquele rego, esperando que o fogo viesse. Já parou para pensar, irmãos, que é ilógico isso? Que humanamente é lógico? Você está pegando semente que você podia semear, você está jogando no rego, espalhando, esperando o fogo. O que você acha que o fogo vai fazer com as sementes? O fogo vai comer as sementes, não vai sobrar nada. Mas nós estamos precisando de semente, e o cara vai queimar a semente? O que mais que ele faz? Ele arrumou a lenha. Não fez de qualquer jeito não, ele foi pondo a lenha direitinho. Cadê os meninos aí quando era menino fazer a fogueira? Quem fez fogueira quando era menino? Oh, só 2, 3 mãos? Você nunca fez uma fogueirinha, não? Aquela fogueirinha caixote ali, com aqueles quadradinhos um em cima do outro, ia subindo, subindo, subindo. Aí colocava a madeira lá dentro, né? Aí tinha outra fogueirinha que era meio tipo índio, né? Apache, meio uma em cima da outra assim para subir. Outro dia meu genro lá, não dá para acender o fogo.
porque não tem álcool. Falei, acende com óleo. Eu não sei acender com óleo. Acende com jornal, eu não sei acender. Eu falei, rapaz, sai daí, vai, deixa que eu acendo isso aí. Na minha época não tinha nada disso não. Precisava do fogo só, o resto eu acendia. Ele cortou o novilho em pedaço e pôs sobre a lenha. Gente, nós estamos falando de miséria. Nós estamos falando de fome. E o profeta pega um novilho. A carne de novilho é uma das mais nobres. Ela é tenra. Ela é macia. Vai ver quanto é uma picanha de novilho no mercado. Se achar. Se achar. Mas quando tu acha, passa na casinha dos 100 brincando. Porque é uma carne cara. É uma carne que todo mundo quer. É gostosa, é macia. E o profeta está pedindo, estão doando um novilho, ele está despedaçando para queimar. Olha, quanta gente poderia dizer agora, o mundo diria, mas que profeta louco, sem coração. Os velhinhos estão com fome, as crianças estão com fome, o povo está com fome e ele vai queimar. Ele quer queimar um novilho. Um novilho custa dinheiro. Um novilho bom custa dinheiro. Um novilho bom pode passar de 5 mil reais brincando. E ele está queimando. Ele põe a lenha. Prepara a lenha para queimar. Isso, irmão, significa que o povo está doando algo que não tem, ou que tem com muita dificuldade, para quebrar uma cadeia. Tem cadeias que só se quebram com sacrifício. Tem amarras na vida da gente que não sai, que muitas vezes você tem que sacrificar a Deus, alguma coisa que esteja no teu coração, que seja importante no teu coração, para poder então ver aquilo acabar na tua vida. E o pastor fala uma coisa verdadeira: quando você não tem mais vida, ou quando você acha que não tem mais vida, você não liga para mais nada. Me lembro quando eu entrei naquele hospital, peguei minha mochila, joguei meu iPad lá dentro, travei ele, peguei meu celular, joguei lá dentro e falei, se vira com as contas. Eu não quero me lembrar de conta. Chamei a minha nora e disse, tudo que você lembrar, paga para mim, você tem marcado direitinho, mas fora isso, eu não quero me aborrecimento, não me ligue, não me mande nada, eu não quero saber de mais nada. Não quero saber quanto eu vou ganhar, não quero saber se vai ter venda dos meus produtos, não quero saber de mais nada. Tudo que eu quero é passar por esse processo. Sabe, esse povo está vivendo um processo difícil ali, de fome, de miséria, de fim daquela cidade, de fim daquele estado. E eles estão então sacrificando a Deus. Eles estão dando um novilho, que tem um custo, para poder apresentar a Deus como sacrifício. E aí vem a vez da água. Pior ainda, né? Pegaram 4 jarros de água. Por 3 vezes ele manda encher e jogar. Isso são mais de 1000 litros de água. Imagine o povo com sede, os animais com sede, os cavalos com sede, os cachorrinhos com sede. Tem um cachorrinho em casa chamado Coronel Abacuque. Quando ele está com sede, ele só falta falar. Ele segue você pela casa toda e fica olhando para a tua cara. Aí você diz, ele quer alguma coisa. O que tu quer, coronel? Aí ele vai até onde está o negócio de água dele, para e fica olhando para minha cara e olha para o negócio. Está vazio, falta comida e falta água. Eu falei, meu Deus. Já pensou, Coronel Abacuque pedindo água, dizendo, não posso te dar água, eu vou ter que jogar essa água nesse rego todo, molhar. Irmãos, a água é inimiga do fogo. Não tem cabimento você jogar água onde vai vir fogo. Tem cabimento jogar querosene, jogar álcool, jogar gasolina, jogar óleo, combustível. Mas jogar água no lugar que ele vai pedir fogo. Que fogo é esse? O senhor está molhando, vai dificultar. Como dar margem para a mente pensar, como dar margem para a nossa carne pensar, para descaracterizar o milagre de Deus, para dizer não vai ter milagre nenhum, para gerar incredulidade, impossível. A água é importante, nós não temos água, e estamos jogando 1000 litros de água ali no rego. A água é para limpar, a água representa a palavra.
A água representa a limpeza. Quando você se batiza, onde você se batiza? Nas águas, porque simboliza que o velho homem, que a sujeira, que o pecado está indo embora e que agora nasce uma nova vida em Cristo Jesus, aleluia. É limpeza, a água é limpeza, a água é palavra, é purificação na nossa vida, é o que nos mantém vivos e limpos na presença de Deus. E Elias joga em água. Molhem o altar, molhem a madeira, molhem o novilho, encham o rego com água, as pedras. Eu vejo também a organização para servir. Não é feito de qualquer jeito, irmãos. Felizmente, na igreja de Deus às vezes tem muita desorganização. Ainda somos muitos desorganizados muitas vezes. E você vê o quanto aqui o profeta Elias é organizado. Desde chamar o povo para um concerto, para a unidade, para estar junto, para ver o milagre de perto, para consertar o altar que está rachado. Ele viu que o altar está rachado, tem que arrumar isso, limpar o altar, montar lá as pedras como forma de altar, colocar as madeiras, colocar o novilho em cima em pedaços, colocar sementes, cravar o resgo, jogar água. Que organização! A obra de Deus é organizada. Ela é importante, o culto precisa ser organizado a Deus. Crie um ambiente para o Espírito Santo. Antes do início do culto, gostei aqui, parabéns pastor Nizuzi, aos irmãos, antes do culto aqui, iniciaram com oração, pedindo a Deus que abençoasse o culto, preparando o ambiente. Cante louvores com o coração em chamas para incendiar a igreja. O louvor é vida. O louvor quebra as barreiras, quebra as cadeias. O louvor limpa. O louvor nos solta diante de Deus. E aí depois está tudo pronto, Elias vai e ora. Ele vai, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus. A oração traz o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nos momentos difíceis, não dá para faltar oração. Precisamos ter oração. Oração nunca é demais. Oração é falar com Deus. Oração é me aproximar de Deus. Oração é intimidade com Deus. Oração é mostrar que eu sou um cidadão da terra em conexão com os céus, que também sou cidadão dos céus. Então nunca é demais você ter uma vida de oração. Obediência. O profeta Elias, ele fala num dos textos aqui, dizendo: sou teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Ou seja, foi porque o Senhor mandou que eu fazer. Eu não estou fazendo porque eu quero, eu não estou inventando nada. Não é da minha cabeça. Eu estou obedecendo. Não tem como servir a Deus sem obediência. Sem obediência não há fogo da parte do Senhor. Um culto sem obediência é só religiosidade. Muitas igrejas só religiosidade, irmãos. A Peniel não é isso. Nós lutamos para não ter isso. Nós lutamos para não ter isso, porque a religiosidade não salva ninguém. Ela só abastece o que nós já temos. Nós não só queremos abastecer o que nós temos, nós queremos avançar a cada dia para a glória de Deus. Que tenha um culto aqui, que tenha 2, que tenha 3, que chegue uma hora que o pastor diz: estou cansado, vamos pôr tudo isso no chão, coitado, acabou de construir, e vamos para um lugar maior. Irmãos, eu construí aquele templo lá 12 anos atrás. Pensei, esse é o último da minha vida. Mas eu vou dizer que eu estou louquinho para comprar um maior e construir outro maior. Sabe, Deus está no controle. 1 João 3,22 diz: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando você obedece, quando você faz o que lhe agrada, você recebe de Deus o que você pede. Eu não recebo, Deus não me ouve. Será que você tem agradado a Deus? Será que você tem obedecido a Deus? E aí Elias ora a Deus. Quando ele faz oração, diz que então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras. O fogo comeu a pedra, o chão, comeu o chão. E também secou totalmente a água da valeta. O pessoal do louvor pode vir.
Irmãos, que fogo é esse? Que fogo é esse? Que queimou tudo que estava ali, não ficou nada. Foi embora o holocausto, foi embora as madeiras, as pedras do sacrifício, as pedras que eram memorial, o chão com as valetas, lambeu a água que estava na valeta. Quando o povo viu isso, diz que todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Fique de pé. Sabe o que está faltando no nosso meio? É mais fogo. É mais fogo. Porque quando o fogo vem, ele começa a salvar o pecador. Ele começa a quebrar o coração duro. Ele começa a unir o lar que está despedaçado. Ele começa a tirar o jovem que está nas drogas, tirar das drogas, da prostituição. Ele começa a fazer curas no meio do povo de Deus. Tinha um menino lá que é atleta, acho que faz 20 dias, 30 dias mais ou menos. Ele sofreu uma contusão, já estava há meses sem correr, sentia dores. Num momento como esse assim, povo orando, clamando, falei: põe a mão na tua enfermidade. Você pode fazer isso hoje também, viu? Nós vamos orar. Põe a mão na tua doença, põe a mão na enfermidade se tu pode. Você não põe no coração, põe na cabeça. E ele pôs a mão na enfermidade dele. Sabe o que ele constatou na outra semana? Que ele não sentia mais nada. Voltou ao treino, voltou a correr, voltou a se preparar novamente. Deus faz. É nessas horas que nós estamos reunidos, que existe unidade, que o poder de Deus se manifesta. Vamos então restaurar o altar que está rachado no nosso coração. A limpeza veio. Elias mandou pegar aqueles profetas e exterminar eles. Acabam com tudo isso. Fim dos profetas de Baal. Veio um avivamento para Israel. Veio uma limpeza para Israel. Veio prosperidade. Não vou pregar sobre isso, mas logo depois o profeta Elias sobe ao rei e fala: prepara o teu carro e a tua carruagem, porque eis que haverá muita chuva sobre a face da terra. E o rei não conseguiu chegar no forte dele, não conseguiu chegar no palácio dele. A água pegou pelo caminho, e não foi pouca, foi muita água, meu irmão. Foi muita água. Então Deus é um Deus de milagre. Mas conserte o altar. Conserte o altar no teu coração. Não é religiosidade, não estou falando de religiosidade. Mostrar para o pastor, mostrar para o irmão, mostrar para o líder. Não, é para Deus que você tem que mostrar, porque Deus está aqui e Deus tem olhos e Ele vê o teu coração, Ele vê a tua vida e Ele tem poder de realizar o milagre. Que venha o fogo de Deus sobre a nossa vida para purificar, para a gente provar os milagres. Que seja o nosso coração limpo para a glória de Deus nessa noite. Eu quero orar com vocês. Quantos meninos cantam aí? Pode cantar uma música sobre fogo aí, viu? Não menos do que isso, né? Não é, irmãos? É ou não é? Eu não sei nem o que eu peço, mas peço uma música sobre fogo aí. Tem que saber.